Já tá ao vivo. Já tá ao vivo. Os comentários já tá rolando. Não o som. Tá tela preta aqui, velho. Tem 5 pessoas aqui. Vou ficar com a tela preta. Boa noite, pessoal. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Eu quero saudar todos que estão acompanhando essa live agora, nesse momento. Se eu não me engano, acho que é a nossa terceira ou quarta, a terceira live. Não foi possível fazer a segunda, né? Aliás, a terceira com o nosso prefeito, tratando problemas de interesse mesmo da comunidade de Barra do Tijuca e de toda a Camaçari. Mas estamos aqui nesse momento, né? mais uma vez. E desde já eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão participando, né? Todos que estão acompanhando. E hoje a gente vai ter também a professora Neurilene Martins, né? Mas enquanto isso, né, eu acho que está aberto aí para a gente alguma pergunta, né? Feito assim vários comentários de forma positiva, negativa, críticas construtivas, né? E destrutiva, mas eu sou uma pessoa que faço questão mesmo que façam perguntas, né? Eu acho que aquele ditado que diz que quem não deve não teme, né? Então, para tirar dúvida, porque a gente não pode, eu sempre tenho dito, fui educado dessa forma que a gente não pode andar, né? Com dúvidas, né? E temos que tirar dúvidas. Mas como na política partidária existe muitas dúvidas, muitas questões, pessoas que pensam que todos, né? Todas as pessoas que participam dessa atividade política, né? Então que nós somos iguais. Mas eu quero dizer para você que mais uma vez eu estou falando, repetindo, que por mais de 35 anos de vida pública, né? Então, eu sou uma pessoa que procura fazer as coisas de forma transparente. Os que me acompanham sabem disso, né? E o que passa disso é apenas fuxico, fofoca, muitas vezes até dor de cotovelo, né? Então, assim, eu sou um camarada que eu costumo, por onde eu passo, às vezes a pessoa fala comigo, Falcão, eu quero falar com você. Geralmente eu paro para conversar na hora, né? Então, é aquele tipo de coisa que não deve, não teme, né? E o que passa disso, eu sempre tenho dito que é apenas fofoca, etc, etc, etc. Mas hoje, né, um pouquinho sobre as obras de Barra do Tijuca, né? Muita gente tem questionado de que o prefeito Erinaldo tem executado muitas obras nesse ano, que é o ano de eleição, etc. Mas eu queria que vocês fizessem uma retrospectiva. Vai lá atrás, veja quando foi que foi feito, por exemplo, a Rua do Buracão, né? Que é a terceira travessa da Rua da Rodagem, chama Rua do Buracão. Veja lá na Rua da Rodagem mesmo quantas ruas foram feitas, né? E veja a data das ruas. E o governo começou desde o início trabalhando. Veja lá quando é que foi feita a Rua Travessa das Mangueiras, a Rua das Mangueiras, né? Rua do Cajueiro, os recapeamentos, né? Aproveitando, eu estou vendo aqui, né, o vereador Júnior Borges, né, que está aqui acompanhando também a nossa live. Um abraço forte aí. Aliás, aproveitar e falar, Júnior Borges, um dos guerreiros, né, que a gente começou essa luta, esse projeto do prefeito Erinaldo, né? Naquela época, é bom até lembrar disso, né? Estava eu, as pessoas que encabeçavam esse projeto, que muitos não acreditavam, né? Aí estava lá presente eu, o vereador Júnior Borges, o vereador Jorge Covelo, a força desses homens, né? Então, portanto, Júnior Borges, um abraço forte, meu irmão. Eles estão firmes aí nessa luta, né? Vamos continuar firme aí. Se bem que existe muitas críticas comigo, contigo, né? Com todo mundo, mas o mais importante é que a gente tem que estar consciente do que a gente faz, né? Eu sempre tenho dito para o meu pessoal e passo essa mensagem, né? Que às vezes as críticas, elas nos incentivam a crescer. E a crítica destrutiva é aquela que às vezes a pessoa critica e não apresenta, né? O seu prefeito, né? E o vereador Jorge Covelo e todos os outros que nos acompanharam naquele momento, 4 anos como oposição, mas sempre a gente, quando fez qualquer tipo de crítica,
Antes disso, a gente apresentava alternativa. Estamos aqui, né, nessa live, entendeu? E Vamos ver se a professora... vamos dar uma olhada aqui para ver se a professora Neurilene já se encontra, né, nessa live conosco, né? Estamos aqui dando uma olhada agora para ver se ela já está. Pronto. Para entrar na live conosco. Professora Guerreiro está entrando. A equipe de apoio está aqui verificando que a gente falou que a gente ia falar um pouquinho sobre a educação, né? O prefeito Erinaldo, quando sinalizou na época, aí ela está entrando aí, professora, um abraço forte. Eu sempre tenho dito que a senhora é uma guerreira, né? E logo já vou falar aqui para a senhora, só para concluir aqui o que eu estava dizendo. O prefeito Erinaldo, quando sinalizou essa, na época, era nós estamos na pandemia, mas antes era a epidemia, né? Mas ele fez assim, vamos priorizar, né, a saúde, o social e a educação, né? Então, professora, boa noite para a senhora. Boa noite, meu querido. É uma alegria, um prazer estar em sua companhia, né? Naquela primeira fase, como querido vereador, depois como colega de pasta, e agora voltando aí na sua militância como um grande representante da população de Camaçari. Quero abraçar também a toda a nossa comunidade. É para vocês que nós trabalhamos. E de tempos em tempos é bom a gente conversar de pertinho, para prestar contas, né? Dialogar com vocês. Então, prazer, estou à disposição para representar aqui hoje, de um modo muito especial, todos os servidores da educação de Camaçari, que tem feito de uma forma muito amorosa e muito aguerrida o programa Mais e Melhor Educação em Casa. Estou à disposição. Pois não, professora Neurilene, eu estava aqui olhando, né, dando uma olhada, e aqui eu vou só falar um pouquinho, ler aqui um pouquinho sobre o histórico da educação no nosso município, e depois a gente tem umas perguntas para a gente fazer para a senhora. Essas perguntas, né, a comunidade que fez, né? Então aí a gente só está transmitindo aquilo que veio da comunidade. Mas primeiro tem assim, o município de Camaçari são 102 escolas, né? 102 escolas com 35 mil alunos. Agora vamos vir aqui para Barra do Pujuca. Barra do Pujuca tem aqui, são 6 escolas na nossa região, o centro educacional com 854 alunos, depois vem a Escola Américo Ferreira com 488 alunos, em seguida a Escola José Marques, na Cachoeirinha, com 388 alunos, depois vem a Escola Ambiental com 132 alunos, em seguida a Escola Santa Luzia, na Tiririca, com 55 alunos, e por final a Escola São José, no Lodo, com 16 alunos, que dá um total de 1.933 alunos, né? Bom, aqui o que eu levantei é que tem aqui 5 escolas, né? A Escola Centro Educacional, a Escola Américo Ferreira, a Escola José Marques, a Escola Ambiental e a Escola Santa Luzia. Aí aqui diz o seguinte, que todas essas 5 escolas, né, então existe por escola 30 Chromebooks, né? Então dá um total de 150. Então, para finalizar aqui minha fala, e aí a senhora, aí eu vou entrar nas perguntas, então ainda temos também 4 escolas que foram reformadas, né? Como o Centro Educacional, né? A Escola Américo Ferreira, a Escola José Marques, na Cachoeirinha, e a Escola Santa Luzia, lá na Tiririca. Então, assim, e eu quero as perguntas que eu quero fazer para a senhora, e aí a senhora vai também, eu queria que a senhora pudesse estender mais, né, dizer esses investimentos que foram feitos, né, não apenas em Camaçari, mas que de forma mais restrita em Barra do Pujuca, né, para o pessoal que questiona aqui, para ter conhecimento mais, né, do que foi investido, porque existem muitas críticas, e como eu disse, não apenas críticas construtivas, mas crítica destrutiva, né? E primeiro que tem gente que tem conhecimento, né? Mas já sabe, tem aquela política de quanto pior, melhor, né? Então aí fica essas questões. A primeira pergunta, aí eu não sei se a senhora quer que eu faça as 4 perguntas, né?
Pode ou fazer. se faça logo uma de cada vez. A primeira. A escola, qual a posição da secretária nas escolas de tempo integral? Essa é a primeira pergunta. Quer que eu continue ou a senhora responde uma por uma? Pode fazer as 4 e a gente segue conversando, e aí depois tem Pronto. mais perguntas. Tá certo. Então, vou fazer a segunda pergunta. Diante da pandemia, como será, né, reposto o ano eletivo? Né? Essa é a segunda pergunta. Como está o IDEB, né? O IDEB e como está que é o índice de educação básica, né? em nosso município de Camaçari. Essa é a terceira pergunta, né? A quarta, o bairro do Areal, em Barra do Tijuca, é um bairro muito grande, né? Então o pessoal diz assim, se existe algum projeto de equipamento público, né, da SEDUC para atender o bairro do Areal, por ser um bairro muito extenso. Essa é a quarta pergunta. E as outras virão aqui com o pessoal que vai fazendo, e a senhora já queria que respondesse essas 4 perguntas. Ok, vamos começar por onde nós estamos, né? Estamos no momento de pandemia e é muito importante que as informações sobre as ações da Prefeitura Municipal, elas tenham larga, né, visibilidade. Para que toda a comunidade possa acompanhar, tanto na perspectiva da fiscalização, como também na perspectiva do fortalecimento dessas ações. Vivemos aí mais de 120 dias, né, com os nossos estudantes todos em casa, né? É uma pandemia que nos coloca todos, em todas as esferas, trabalhando ali na urgência e tendo que a cada dia ajustar a política, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de me concentrar, né, na educação em tempos de pandemia, para incluir também o que a Secretaria, junto com os educadores, com os conselhos, o que a gente vem discutindo sobre esse novo normal. Então, até agora, até o mês de julho, a Secretaria já entregou 105 mil vale merenda, né? Então, essa é a forma, foi a primeira ação da Secretaria para garantir a oferta, a continuidade da oferta da merenda para os nossos alunos. Então, com o valor de R$ 45 por aluno, então as famílias têm entre 1, 4, 5 filhos, e isso no conjunto é o aporte para a alimentação escolar. É importante lembrar que em tempos de normalidade, a Prefeitura investia R$ 500 mil mês na alimentação escolar. Com essa ação, né, do Vale Merenda, nós estamos investindo R$ 1,5 milhão. Então, houve aí um incremento de R$ 1 milhão a cada mês para que a oferta da alimentação escolar fosse garantida, né? E hoje, né, uma das agendas dessa secretária foi um encontro com o prefeito, no qual ele exarou um documento autorizando a prorrogação dessa medida por mais 3 meses, né? Então, aí, uma previsão orçamentária de 4,5 milhões para que nos próximos 3 meses, né, nós possamos seguir fazendo essa oferta. Além disso, vereador, é importante lembrar que o nosso projeto ele tem três pilares, né? A entrega de suprimentos, a interação com as famílias e a formação. E na entrega de suprimentos, a SEDUC também avançou, distribuindo 35 mil kits, né? O kit individual, que o aluno tem ali seu caderno, os pequenos têm todo aquele material de papelaria, de pintura, os maiores cadernos, calculadoras, enfim. Isso foi entregue ali no mês de maio, obviamente que incluindo todas as nossas escolas de Barra de Tijuca, mas foi uma entrega de 100%. Então, todas as ações que a professora Anderlin vai falar aqui são ações de cobertura de 100%, né? Entregamos também os livros da Prova Brasil de Língua Portuguesa e de Matemática, os módulos. Então, esse é o material para que os meninos fiquem em casa, mas não fiquem desconectados da aprendizagem. No eixo da interação com as famílias, da oferta de atividades remotas para os estudantes, eu quero aqui destacar
o trabalho que tem sido feito por 102 comitês escolares. E em Barra de Pojuca não é diferente. Vocês que estão no cotidiano das famílias, com certeza, vêm acompanhando o movimento dos servidores da educação para alcançar cada aluno, né? Seja através do WhatsApp, de videoconferência, para aqueles que têm essas ferramentas, seja através da entrega de atividades impressas. E a gente quer agradecer o trabalho aí da professora Sheila, do professor Gildo, do professor João, da professora Simone, que são da gerência, que no conjunto com os servidores, né, com os gestores de cada escola, vem dando conta de não deixar que as nossas crianças, elas fiquem, dos nossos jovens, adolescentes e idosos, fiquem desconectados. Essa é uma questão, vereador, de extrema importância, porque todos os estudos mostram que após crises, né, há uma forte tendência à evasão e ao abandono escolar de cerca de 20%, o que significa que essa rede de proteção, né, a infância, a juventude, as crianças, ela fica extremamente comprometida em tempos de pandemia. E também é preciso dizer que os nossos professores, eles não estão de férias, né? Seja aqueles que estão de licença ou aqueles que estão com comorbidades. Existe toda uma situação de tensionamento, né? De medo, né? De comprometimentos emocionais, que nesse momento são a realidade de todos nós. E com os educadores não é diferente. Mas ainda assim, né, nós temos 1.200 educadores e a gente quer levar nosso abraço especial hoje para os educadores aí de Barra de Pojuca. Nesse momento, então, vereador, a grande ação da secretaria precisa ser, então, garantir essa conexão com as famílias. Para quê? Quando a gente voltar, e aí eu vou entrar na questão da sua pergunta, a gente não perca nenhum aluno. Então, essa é a primeira medida. E o retorno, essa é uma questão que vem sendo discutida no mundo inteiro. Nós temos aí alguns exemplos de retorno na Europa, na Ásia, mas no Brasil, né, nós temos sinalizações em São Paulo, em alguns estados, mas não temos ainda nenhuma experiência de retorno. De modo que é preciso a gente garantir 3 condições. A primeira é que essa é uma decisão de natureza sanitária. Então, não é a educação que resolve se vai voltar. A gente precisa ter uma recomendação, não é? Da pasta da saúde, para que isso aconteça, na articulação com a vigilância sanitária, e o prefeito tem se alinhado de uma forma extremamente competente ao governo do estado, criou rede de prefeitos, para que as decisões possam ser tomadas, como ele mesmo afirma, a partir da ciência. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo e elaborando o protocolo de retorno, mas isso não significa que nós temos data para voltar. O que a gente está pautando, na verdade, é como voltar, para que garanta a segurança para os nossos servidores, para os estudantes e para as famílias, né? Na semana, tem em torno de 8 dias, o prefeito participou, liderando uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho EB, com o Conselho de Alimentação Escolar, de Segurança de Alimentação, para a gente começar ali, não é, a construir um pacto, né? Então, é fundamental para que se volte. Então, são sanitários, são aspectos socioemocionais, são aspectos pedagógicos, né? E aí, então, se a primeira condição é uma recomendação, né, que seja exarada pelos órgãos competentes de saúde, a segunda condição é que nós tenhamos todo o aporte, né, do ponto de vista sanitário, né? Isso tem demandado um departamento financeiro, né, de alimentação escolar, de transporte, de infraestrutura, né? E o prefeito também tem liderado, no sentido de que a gente possa, em todas as unidades escolares, cumprir os protocolos de distanciamento social, né, de higienização, das pias serem colocadas nos lugares públicos, né, da revisão de banheiros, de torneiras, da oferta de álcool em gel, da oferta de máscaras, né, da revisão dos protocolos de alimentação dentro da escola, de revisão e ajuste também dos rituais de ocupação da escola, de chegada dos alunos. Então, nós estamos trabalhando aí com as possibilidades de retorno gradual, né, de flexibilização de presença,
de rodízio de alunos, e tudo isso nós estamos acompanhando essa discussão, né, com as organizações competentes. Então, nós acabamos de receber um parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi azarado agora no dia 11, né, que contém ali diretrizes extremamente atualizadas na discussão com o MEC, na discussão com o DIME, na discussão com o Concede. Então, é preciso que nós, de Camaçari, nós estejamos conectados com essa discussão, né? Tanto mundialmente, quanto no Brasil, quanto na perspectiva territorial. A questão da reposição de aulas, então, é mais uma questão, né? Mais um aspecto do retorno. E como eu, dando entrevista ontem, né, para o grupo da tarde, a gente faltou exatamente essa questão da reposição. Essa reposição, ela deverá considerar, né, a partir de normatizações do Conselho Municipal de Educação, uma carga horária desse trabalho remoto que nós estamos fazendo. E na volta, vereador, nós vamos ter que garantir o ensino híbrido, ou seja, continuar com as aulas, retomar as aulas presenciais, mas continuar ofertando uma carga horária que seja à distância também, de modo que os meninos, por exemplo, estejam de manhã na escola presencialmente e à tarde em casa com atividades remotas, né? Ou aqueles que frequentarem a escola 3 vezes na semana, os outros dias também com atividade remota. E aí é dentro desse conceito de ensino híbrido, né, que a gente tem trabalhado diuturnamente para propor, no tempo certo, o novo calendário do ano 2020, né? E aí tem um conceito de flexibilização acadêmica que está publicado no parecer do Conselho Nacional de Educação, que nos parece bastante importante, que é considerar que uma parte das aprendizagens, né, previstas para os estudantes em 2020 deverão seguir sendo ensinadas em 2021. Então, nós vamos ter uma repercussão nesse calendário nos próximos 3 anos, para que não se perca a garantia da aprendizagem dos estudantes. Então, basicamente, em relação à reposição, é seguir os normativos, né? Esse é um momento que a questão das redes colaborativas são muito importantes. Então, nós temos que aprender com quem já está na frente, com quem já viveu nos outros países, mas temos que considerar as singularidades do nosso território. De modo que é possível afirmar, né? Assim, o ano está perdido. O ano não está perdido. Primeiro, porque os educadores estão junto com as famílias, né? Agora, porque nos municípios onde não há atividade remota, né? E a gente tem visto isso em alguns lugares do Brasil, há um grande risco de, no retorno, né, perderem aí grande parte desses estudantes. Podem evadir e dizer, mas já não está tendo aula. E isso é o mais perigoso, é isso que a gente tem que garantir. Agora, né, essa relação com as famílias e depois no retorno, né, compartilhando com as famílias miudamente os protocolos para que as famílias se sintam seguras, né? E mais do que isso, participantes desse processo. E eu não posso deixar aqui de destacar como as famílias estão sendo grandiosas, como as famílias estão também atuando no limite, né? Porque ninguém se preparou para poder organizar, né, rotinas de estudo em casa. E o que a gente tem visto, as famílias fazendo um esforço imenso, né? Tanto para recepcionar lá no dia que pegam o vale as atividades, o livro, como para, dentro das suas possibilidades, né, de celular, de baixar vídeo, né, de incentivar os alunos a estudarem. E todos os dias a gente é brindado no Facebook pela esperança dos vídeos que os alunos têm sobre as poesias, sobre as pesquisas. Isso tem nos alimentado para que a gente possa enfrentar esse momento com mais alegria, com mais fé e com mais força. Então, essa é a questão número 1, que eu acho que é a questão do momento, né? Que é a gente se reinventar. E lembrando que nós temos aí, como o vereador falou, em todas as unidades escolares, os Chromebooks, foram 4.000 Chromebooks, então a gente já começou o ano com esse artefato. Hoje,
à tarde, no finzinho da tarde, né? Tanto que eu saí correndo para chegar aqui. A gente teve uma reunião com a Getty Eduque, que é da Google, né? Para que a gente possa ofertar formação para todos os educadores que nesse momento atuam no Mais e Melhor Educação em Casa, né? De modo que as ferramentas, né, do Google Meet, como a gente tem feito inúmeras reuniões, né, as videoconferências, o Google Class, para que o Google Formulário, para que todas essas ferramentas elas possam estar a serviço nesse momento de qualificar a educação. E quero lembrar também, vereador, que todos os estudantes do nosso território de Barra de Pojuca têm contas já sublocadas, portanto, já podem acessar, né, com a orientação dos professores, a plataforma Google e todos os recursos que estão disponíveis nela. Vamos falar de tempo integral, né? Vamos falar de educação integral. Porque, na verdade, o conceito de educação integral não está apenas vinculado ao tempo, as crianças ficarem o dia todo na escola, mas tem a ver com uma concepção sistêmica, né, de educação e de um desenvolvimento integrado, em que as ações cognitivas, emocionais, culturais, espirituais, físicas, tudo isso esteja considerado no projeto político-pedagógico, né? Como quando a gente vai consultar a BNCC, então a gente vai vendo lá todas essas competências que repercutem no sujeito como um todo. Então, feita essa diferenciação, a gente vai falar agora de tempo integral, né? A história da educação de Camaçari é marcada por uma expertise no atendimento integral. A gente tem um atendimento integral ainda muito incipiente. Então, no nosso PPA, cuja vigência é 2018, né? 2021, há várias metas, né? Objetivos e iniciativas relacionadas a ampliar, né, o atendimento integral. E eu vou citar aqui duas iniciativas, que são as que a gente tem feito monitoramento nesse momento. A primeira são as creches, né? Então, a gente passaria a atender, né, ao término, né, da construção das 6 creches. A opção da secretaria, liderada aí pelo prefeito, é de que seja um atendimento 100% integral. Por isso, a gente não atende 300 e tantas crianças, a gente atende quase 200, porque com essas creches aí a gente já teria um acréscimo considerável, vereador, desse atendimento na cidade. Por outro lado, a gente tem também previsão, né, com os recursos do CAF, eu apresentei aquele dia na Câmara, na prestação de contas, né, 6 unidades escolares que passarão por reforma, inclusive assinei ontem, né, a homologação para publicar essa licitação que já foi encerrada. Quero lembrar também, aproveitar e dizer que a Denise e do Kaique também estão sendo concluídas. Do Kaique e do Denise, quanto a essas obras que eu vou me referir aqui, que são de todos os CIEs do município, todos os CIEs do município passarão por uma reforma robusta, prevendo o atendimento espaços coletivos pertinentes, aproximando a estrutura desses CIEs ao CIEI no modelo do FNDE. E progressivamente os 12, né, passariam progressivamente a atender em tempo integral. Além disso, nós temos 6 unidades escolares do Fundamental 1, né? E aí tem o Senhor dos Passos, né, que é ali da Costa, né? Marina Tavares, Joana Angélica, Paulo Freire, Luiz Pereira, Natal, Sônia José Marques Teixeira. Que também passarão por uma reforma robusta com os recursos da CAF para o progressivo atendimento da educação em tempo integral. Então, há aí um caminho para que, na próxima gestão, esses esforços precisam ter um contínuo, já que os nossos números da educação integral dos últimos 10 anos são números ainda aquém daquilo que um município com 300 mil habitantes demanda, né? Em relação ao IDEB, o IDEB é um indicador, né, nacional da qualidade da educação de todos os municípios do Brasil. Então, é uma avaliação sistêmica, né, que tem esse corte de avaliar os sistemas, na verdade,
ainda que a estratégia seja avaliar alunos e o fluxo, se avalia o sistema porque é um currículo igual, eles definem um currículo, né? Que são os descritores de língua portuguesa e de matemática, e a partir desses descritores, uma única prova igual, eles avaliam todos os sistemas, todos os municípios, né? Então, o que é o IDEB? O resultado dos meninos nessa prova e o fluxo, né? Ou seja, o fluxo de 2019 de Camaçari foi 0,90 nos anos iniciais, né? E 0,88 nos anos finais, né? Significa que a gente tem aí, nos anos iniciais, 10% de alunos que a gente perde, seja porque foram reprovados ou porque evadiram. Então, esse é um dado importante. Feita essa explicação, eu quero trazer um dado que é bem objetivo para a gente ir em Camaçari, certo? Nós temos sido avaliados com os estudantes com um trimestre a menos de aula, né? E esse é um problema, porque, obviamente, avaliados ali em outubro, né, e que estão dentro de um calendário letivo normal, já estão mais bem preparados para essa avaliação, né? Os nossos estudantes são avaliados em outubro, mas eles têm uma defasagem de tempo, porque o nosso ano letivo tem começado sempre mais tarde, né? E aí eu vou pegar 2017, quando eu assumi a secretaria. A gente assumiu a secretaria em janeiro, ainda tinha aula do ano anterior, né? Em 2018, nós iniciamos em abril, 2019 em abril, e isso dá um déficit, né? Tanto que o ano passado, com todos os grupos juntos, né? Sindicatos, professores, prefeitos, secretária, nós instituímos o programa do PAP, né? Plano de Apoio Pedagógico, da inclusão de mais sábados, e finalmente esse ano nós iniciaríamos ali o ano em março, para que o ano que vem, 2021, é que a gente teria um IDEB no tempo certo, vamos dizer assim, para as nossas crianças. Então, eu acho importante refletir sobre isso, porque às vezes a pessoa diz, começou o ano mais tarde, mas vai repor depois? Não, isso tem implicações, inúmeras implicações, tanto na vida social dos meninos, das famílias, dos professores, na questão da evasão, porque quando dá janeiro, as crianças estudando, né, muitas vezes elas... a infrequência, a gente tem uma série, né, de consequências, e uma delas é essa. As avaliações externas, né? Quando a gente não regularizar esse calendário, nós teremos os nossos estudantes avaliados com uma competência, né? Com 3 meses a menos. Fora isso, o IDEB é trabalho sistemático, né? De aprendizagem de leitura, de interpretação, de compreensão, de contato com diferentes práticas de leitura e de escrita, é o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento abstrato. Então, é trabalho cotidiano. Tá? E nesse sentido, nós temos atuado de forma sistemática, tanto na oferta de material didático, como também na oferta de formação. E os professores têm feito uma recepção importante disso para garantir que os nossos estudantes aprendam, né? Conquistem as aprendizagens, né? Que são devidas a cada ano, né? E que não fiquem para trás, na verdade. Então, nós tivemos o último IDEB, as provas foram aplicadas no passado, né? Esse ano é ano de publicação, então, IDEB 2019 publica-se em 2020. E em 2017, quando nós chegamos, nós tivemos o resultado do IDEB, cuja prova foi aplicada em 2016. O comportamento do IDEB, que foi aplicado em 2016, nos anos finais, houve uma queda, né, de 2 décimos. Nos anos iniciais, um crescimento de 1 décimo, ou 2, e uma queda de 2 décimos. Agora a gente vai guardar, né? E fazer o dever de casa, porque o que acontece? Um município não pode ficar esperando só o resultado do IDEB de 2 em 2 anos. É preciso produzir dados do município. E nós tivemos um ano em 2019, já em 2018, já começamos a gerar dados,
em 2019 fortemente. Então, nós sabemos, né? A gente não precisa ter o resultado do IDEB, porque a gente já fez provas o ano, durante os diagnósticos, durante todo o ano, e os professores vão ajustando o ensino a partir desses resultados. De modo que a minha avaliação, pesquisadora e na condição de secretária, é que nós temos muito caminho pela frente. A gente precisa trabalhar, seguir trabalhando sistematicamente para que os nossos estudantes, ao final, né, dessas etapas, estejam no nível avançado. A gente ainda precisa trabalhar bastante para isso, certo? Em relação a novos equipamentos, né, dentro do nosso PPA, cuja vigência é 2018 a 2021, há indicação de construções, né? Mas, nesse momento, o que a gente tem de planejamento, né, que seria já desde o início do ano, de 2020, são essas construções que a gente apontou, né? Seguir aí, para concluir, as creches são o coração da gente, e eu falo da gente mesmo, todo mundo, né? E essas reformas em 12 CIEs, nessas 6 escolas dos anos iniciais, e a Denise e o Kaique. Então, hoje, dentro do escopo para 2020, né, nós não temos uma previsão de obra para esse ano, mas para a sequência, como a gente tem um PPA que transcende a gestão, não é? Porque o ano que vem já é uma outra gestão, mas tem lá provisionado a construção de escolas. Bom, dentro das perguntas que nosso querido vereador fez, acho que se não respondi, vocês me falem e eu sigo à disposição. Secretária, sim, a senhora, inclusive, eu estou vendo aqui o pessoal fazendo alguns comentários, né, dizendo que a secretária não deixa o vereador falar. Não. A gente fez 4 perguntas. Eu fiz 4 perguntas super importantes, né? Pergunta que, na verdade, a gente cercou, né, quase todas as perguntas, e a senhora respondeu com muita convicção, com muita absoluta, né, da educação. E eu aproveito para lhe parabenizar, né, a senhora, toda a sua equipe, né, porque a gente percebe, né, que a senhora responde mesmo com muita convicção, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção ainda, né, assim, quando esses kits de merenda, aliás, o Vale Merenda, né, que, como a senhora disse que antes tinha, ele circulava em 500 mil ano, né? Então, a senhora falou aqui... 500 mil mês. Com esses... mês, né? Então, com esse total de 35, né? Nós temos aqui... Eu fiz aqui um cálculo de 1,5 milhão. Aí eu estou... 1 milhão e 575. Mas como o prefeito já prorrogou aqui por mais meses, né? Então aí vai para 4 milhões e 725 mais 3 meses. Então isso como ajuda, né, fomentar a economia local, né? Então isso é uma coisa que é muito importante isso, né? Porque às vezes o pessoal não tem noção, né, de quanto isso vai dar, né? Então como isso vai ajudar muita gente aí. Então assim, eu parabenizo por isso também. E outra coisa que eu queria falar com a senhora é assim, existe uma preocupação grande, né, do pessoal, de toda a comunidade, né? E quando se fala de educação, né, realmente é o pilar principal, né? E isso é o que a senhora tem falado, né, nesses 4 anos praticamente, né, tem batido nessa tecla, né? E muitas vezes, para a gente ter um país melhor, sem nenhuma dúvida, né, nós temos que começar pela educação, né? Isso é claríssimo, né? Então, e a senhora, todas as vezes que a gente tem conversado, né, em várias reuniões, quando a senhora vai até a Câmara para prestar conta, né? Então, isso a gente assim, realmente sente essa segurança, né? Essa certeza, né? O domínio das coisas, né?
falar com muita convicção, né? Sem medo de errar. Então, é importante. Agora, não é fácil a gente que administrar uma secretaria como a SEDUC. Eu sempre tenho dito que é como se fosse mais uma prefeitura de Camaçari, né? E 102 escolas, com 35 mil alunos, né? O que é que a senhora fala sobre essa dificuldade, né? Como é que a senhora administra isso? Porque a gente tem pessoas que chegam até a dizer isso praticamente é uma coisa impossível, né? 102 escolas, né? Com um total de 35 mil alunos. Isso, Como é que a senhora vê isso? Primeiro, vereador, o trabalho da gestão precisa ser sempre um trabalho com uma orientação técnica muito forte, né? Então, é preciso ter um planejamento. Para se fazer um planejamento, é preciso ter um diagnóstico. Então, ninguém diz assim, vou assumir a secretaria, vou fazer as coisas da minha cabeça. Não, vamos analisar o território, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir os educadores, vamos prestar atenção na Constituição, que diz que a educação é um direito, né? E vamos nos apegar, como dizem os mais velhos, ao que a gente tem de referência para a educação. Então, a gente tem uma Constituição, a gente tem o LDB, a gente tem uma base nacional curricular e a gente tem um território de 300 mil habitantes que não espera menos da gestão pública, né? Todos os sonhos das famílias, todos estão relacionados à educação. E vamos inscrever essa educação nesse momento que a gente está do século XXI. Para isso, para a gente poder entender quem são esses sujeitos e o que eles precisam aprender na escola. É como a professora Emília Ferreiro diz, NET, por exemplo, não é terreno para analfabetos. Então, nós precisamos entender, por exemplo, que a alfabetização tecnológica só está dentro da escola. A gente precisa compreender que a formação dos professores é fundamental, né? De que o professor não é professor sozinho, de que existem uma série de desafios e que, portanto, a escola precisa se constituir um espaço de aprendizagem. De todos os investimentos em alimentação escolar, em infraestrutura, no fardamento, né, nos Chromebooks e todos esses artefatos, eles precisam repercutir, não é? No sentido e no significado da educação para cada um daqueles estudantes, para cada um daqueles professores. Então, nesse momento em que a gente não tem os alunos na escola, e a professora Nilda da Fazenda Cajazeira dizia, meu Deus do céu, me dá uma tristeza ver essa escola vazia. Nesse momento que a gente está fazendo de tudo para alcançar nosso aluno, né? A gente tem refletido muito mais sobre o papel da escola, sobre o papel da família. Não se faz uma educação de qualidade deixando a família do lado de fora, perguntando se a família, se a mãe é pedagoga, é formada, não importa. A gente está dizendo hoje aos pais assim, sem vocês a gente não avança. Então, é pensar em todos esses componentes, então, de um planejamento. Então, nós temos um PPA, nós temos um plano que diz em relação a tempo, a metas e a estratégia, o que precisa ser feito. Então, a gente precisa estar voltando. A gente tem um plano municipal de educação, né? E nós temos as pessoas. Então, é preciso descentralizar. Preciso construir um projeto e pactuar um projeto que seja de todo mundo. Então, nesse momento, por exemplo, que a gente implementou o Mais e Melhor Educação em Casa, ele não existiria se ele não tivesse em várias mãos. Se ele fosse só uma ideia da Secretaria, Mais e Melhor Educação hoje é de cada família, né? E ai de quem diga que o Mais e Melhor Educação em Casa não está atuando, não é bom, porque a família vai dizer, o professor vai dizer, o servidor vai dizer que está todo mundo dando o seu melhor, colocando a sua esperança para que isso aconteça. Então, além de ter um planejamento, é preciso também fazer um trabalho compartilhado e prestar contas. A gente precisa prestar contas o tempo inteiro, porque o dinheiro é público, né? O modelo e a ideia de uma cidade educadora é de todos. Então, nós temos que estar o tempo todo atuando, avaliando, prestando contas, ouvindo e recriando o trabalho. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim, com 4 anos não dá para fazer tanta coisa, né? Preciso ter mais tempo. E eu reflito, se você pensar na política pública, você precisa pensar em sustentabilidade, em continuidade. E o projeto da educação não pode ser um projeto de um partido ou de outro. O projeto de educação é um projeto da cidade.
E qualquer um que assumir, né, munícipe que assumir, precisa dar conta de implementar esse projeto da cidade, que a cidade sonha, que a cidade clama, que a cidade precisa. Então, eu acho que essa ideia, né, de que a educação não é de partido, não é de outro, a educação é um assunto para todos, portanto, todos têm direito a ter todas as informações, né? E de que a educação não é um assunto para leigo, né? É um assunto para ser realizado, debatido, decidido por profissionais. Por isso é tão importante a gente reconhecer o valor dos servidores da educação nesse sentido, né? Porque, assim, são os profissionais. E na gestão, por exemplo, da escola, não tem que atuar os amigos dos amigos. Gestão tem que atuar, não é? Os servidores, os educadores, que têm esse perfil, né? Que estejam com essa linha, vamos dizer assim, né? De carreira, de atuação. E ninguém dorme, né, Falcão? Porque você tem que estudar, você tem que dialogar, você tem que ouvir, você tem que empreender. De pandemia, de crise, de guerra, aí ou você tem grupos diligentes, né, que tomam decisões e estão à frente da luta, ou isso pode repercutir de um modo muito, muito, muito negativo na próxima geração, nos próximos 10 anos. Todas essas pesquisas publicadas esse período de pandemia dizem isso. O que nós estamos vivendo ele vai repercutir nos próximos 10 anos. Então é preciso cuidar exatamente do que nós estamos fazendo hoje, das ações que estão sendo feitas hoje. E a diretriz desta Secretaria de Educação, que está na boca e no coração de todos, é: as aulas podem estar interrompidas, mas a aprendizagem não. Tem feito diferença para as famílias o vídeo que a professora envia, o áudio, a atividade que chega, devolver a atividade pronta na escola no próximo Vale Merenda, tudo isso tem feito diferença. E quero dizer que com a aprovação hoje, né, da prorrogação para mais 3 meses, a gente já vai, na próxima semana a gente inicia a entrega do 4º Vale Merenda e dessa vez nós vamos entregar o kit chuva, né, os nossos estudantes. Então, os pequenininhos vão receber o seu guarda-chuva e sua capa, né? Os maiores ali vão receber apenas a capa, porque o guarda-chuva dá confusão entre eles. E os maiores vão receber um casaco. Então, a gente faz essa entrega e a gente sabe que, ao encontrar com as famílias todos os meses, porque todos os meses eles estão indo na escola, os comitês têm sido gigantes nisso, né? Os pais têm se sentido seguros, porque tem atendimento sem aglomeração, porque é o momento também de conversar ali com a professora, é o momento de atualizar o telefone. Então, a gente sabe que todos vocês estarão lá, né, para dar notícias dos alunos, para receberem as orientações para os próximos meses de atividades remotas, e vão receber dessa vez esse kit, que é o kit chuva, né? O prefeito já determinou, então, já no próximo mês, a gente já entrega todo o fardamento, né? De modo que, aos poucos, também as famílias vão se preparando para quando a gente voltar, né? Vamos voltar de forma gradual, rodiziada, com distanciamento de 1,5 metro, com todos os cuidados, porque a luta é pela vida, né? E a educação, nesse sentido, né, é bastante importante, porque o que os meninos estão estudando, vocês que vêm acompanhando aí as postagens sobre o meio ambiente, sobre a saúde, né? As questões que são ecológicas, com poesia, com literatura. Então, não pode parar, porque essa galerinha que está em casa é a nossa próxima geração aí de doutores, de professores, de contadores, enfim, são eles que vão dar conta. Né? Então, a gente segue pensando em Camaçari nos próximos 10 anos. Né? É pensar hoje a educação olhando para frente. Tá bom, Pro. Por ser a educação, né, um dos temas mais importantes, né? Então, a gente... eu não sei se tem alguma pergunta aqui que o pessoal vai fazer, mas, enquanto isso, né, eu quero já parabenizar, né, a senhora, né, e toda a equipe, em nome da senhora e de Sheila, coordenadora, que a gente tem dito que é uma guerreira, né? Então, eu saúdo toda a equipe, né, da educação
educação do nosso município. Sheila, porque a gente presencia aqui, né? Era para cima, né? Sheila, Se eu tivesse um abraço, viu, Sheila. Sheila? Um abraço para você. Eu sempre tenho chamado ela de guerreira, né? De guerreira, e a senhora também, né? Entendeu? E eu não sei se tem alguma pergunta, né? Que o pessoal vai fazer, mais alguma pergunta. Eu tenho uma informação. Tem uma informação. Sim, a Pela está dizendo que tem uma informação importante. Pois não, pode, sinta-se à vontade. Eu quero também falar de Sheila, né? Então, Sheila é essa gerente que a professora Linda, da escola Amélia, dizia... tem alguns pais que a gente não está conseguindo alcançar. Eles não vieram pegar o vale e a gente não está conseguindo falar, vamos atrás. E Sheila é aquela que pega a moto, né? Pega o carro, pega a moto, para a moto no meio do caminho, vai a pé, vai entregar a atividade. Então, se em alguma medida vocês me veem como guerreira, é porque eu tenho para onde olhar. Porque a rede é guerreira, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, esse espelho, né? Quando a gente fica murcho, cansado, triste, você olha para o lado assim, você diz, meu Deus, não dá para ficar aqui, vamos seguir. A informação que eu tenho é que nós estamos abrindo um novo fluxo de matrícula, né? Nós fomos muito solicitados. Tem alguns estudantes que estão migrando da escola privada por várias questões de restrições econômicas. Então, eu gostaria de informar que através do endereço, né, www.listadesperaseduc.camaçari.pa.gov.br, esse é o endereço que você que necessita de uma vaga na escola de Camaçari, encaminhe sua demanda para esse endereço. Você será recepcionado pela coordenação de matrícula e será agendado um horário para ser recebido pelo comitê escolar. Mas, se você preferir o WhatsApp, você também pode endereçar a sua demanda para o 98796-484, para que a gente possa fazer a curadoria desses pedidos, organizar o fluxo de matrícula desses estudantes na relação com a oferta que a gente tem de vagas nas unidades escolares mais próximas da residência desses familiares. Queremos também informar que nós estamos fechando um boletim, né, de curadoria de alcance do projeto Mais e Melhor Educação, e todos os alunos que nós não estamos alcançando fazem parte agora de um boletim. Então, de modo geral, as escolas têm alcançado entre 90% a 92%, mas não é o suficiente, tem que ser 100%. Nós tivemos na semana passada uma reunião com o Ministério Público, com a doutora Carla, que a gente agradece e manda um abraço, com a Plan, com a doutora Sara, para começar sistematicamente uma ação de prevenção contra os atos de violência e abuso sexual, porque a gente sabe que nesse momento também há ambientes, né, tóxicos. Então, a gente também precisa atuar. E a Plan fará uma formação com os nossos comitês escolares para preparar e orientar, né, para fazer uma atuação. Professora, secretária. Não, pois não, Merienda. Francisco, secretária, vendo aqui agora. Secretária, é o seguinte, é que eu estou falando porque já vai encerrar aqui, né? Então eu queria que a senhora, não vai nem dar tempo mais de responder nenhuma pergunta, mas que a senhora fizesse as suas considerações finais, que já está encerrando, e eu já agradeço a todos, né, que participaram dessa live e convidar para a próxima semana, na terça-feira, que será com o nosso convidado, é a secretária de Turismo, a secretária Lúcia Bichara. Mas as suas considerações finais. Então, minhas considerações é agradecer. Eu acho que nossa força é que a fé suplante o medo, que a esperança passe por cima, não é? Das nossas ansiedades, e que a resiliência, né, possa nos ajudar, porque é um momento muito difícil. Tudo que for feito pela política pública é pouco, não é suficiente, né? Preciso que a gente entenda isso, né? A necessidade do Estado entrar e dar essa assistência e dizer que tudo isso vai passar, né? E quando passar, o que vai ficar é essa memória de trabalho, são as redes de solidariedade, são as correntes do bem, né? Esse sentimento de que
todos nós somos responsáveis, né, de levar ao outro essa mensagem de esperança, porque o medo é o que impera, né? Então, ninguém sabe quem vai estar vivo na próxima semana. Então, isso a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar e servir, né? Eu poder trabalhar servindo a minha comunidade, porque eu sou uma servidora pública, eu sou uma professora. E é desse lugar de professora que eu quero agradecer a todos os servidores da educação por estarem colocando o coração nesse momento. E eu tenho certeza que quem sabe enfrentar a crise vai saber fazer o novo normal. Muito obrigada. À disposição. Você foi? Bom, secretário, então obrigado, viu, por tudo aí. Boa noite a todos. Nós estamos encerrando aqui. Um abraço. Beijo no coração. Obrigada pelo convite.